Nessa nossa vida diária de estar entrando em treta no Facebook todo dia, tem uma coisa que tem me dado cada dia mais nervoso, que é a gata andando atrás de mim e me distraindo na hora de gravar o vídeo. Não é, sua linda? Você quer sentar aqui? Quer que eu faça carinho em você enquanto eu gravo o vídeo? Senta aí. Ela foi embora. Outro dia tava eu participando aí de uma conversa num grupo no Facebook, nem era treta não, por incrível que pareça. E a gente tava conversando sobre questões de homossexualidade, homofobia e tal. E aí apareceu alguém dizendo que não achava que a homofobia fazia sentido, porque nós tínhamos nascido desse jeito e as pessoas precisavam nos aceitar do jeito que nós somos. Aí eu falei que eu concordava que a homofobia não faz o menor sentido, que as pessoas têm que aceitar do jeito que nós somos, mas que eu não acreditava bem que a gente tinha nascido gay. E eu falei isso assim por muito acaso, eu juro que eu não estava caçando treta. Aí a pessoa chegou pra mim e perguntou assim: "Ah, Murilo, mas então quando foi que você escolheu ser gay?" E aí eu fiquei: "Oi? Quando foi que eu falei que alguém escolhe a própria sexualidade aqui nesta conversa?" Porque não foi isso que eu disse, né? Eu disse que eu não acho que as pessoas nascem gays. Daí até eu dizer que eu acho que as pessoas escolhem a própria sexualidade é uma coisa muito diferente. Até porque eu realmente não acredito que as pessoas escolhem ser nada, né? Não é uma questão voluntarista só. A nossa identidade como um todo é uma coisa que a gente vai formando no curso da vida a partir de uma série de elementos que estão fora do nosso controle também. Ninguém escolhe ser gay, ninguém escolhe ser hétero, ninguém escolhe ser bi, mas também a gente não nasceu desse jeito. Não tem um gene no meu sangue que diz assim, ah, viado. Mas ninguém entendeu isso. E aí eu fui me dando conta que a gente tem um problema muito sério de falha de comunicação quando a gente está tentando discutir questões ligadas a essas tretas políticas na internet e no Facebook. A gente tem 3 problemas que são fundamentais nessa coisa. O primeiro problema é que as pessoas estão sempre mais dispostas a falar do que escutar o que as pessoas estão dizendo. O segundo problema é que as pessoas quase sempre prestam mais atenção no que elas acham que a gente está dizendo do que prestar atenção no que a gente realmente está dizendo. Tem uma dificuldade muito grande de ler as coisas e a gente vive em função de tanto estereótipo sobre as opiniões das pessoas que a gente simplesmente pressupõe o que a gente acha que a pessoa quer dizer sem nem parar um minuto para poder escutar realmente o que ela está dizendo. E a gente não consegue dialogar bem desse jeito. O outro problema envolvido nessa coisa é que a gente tende a achar que o mundo é um completo par de opostos e que se não for uma coisa do jeito que eu estou dizendo, vai ser outra coisa de um jeito completamente diferente. Então, se eu não nasci desse jeito, e se eu não sou desse jeito, se tem uma coisa dentro de mim que nasceu comigo e que é meu, é porque eu escolhi. Isso não é verdade, né? E isso volta e meia acontece nos debates na internet e é uma coisa meio assustadora às vezes. Por exemplo, eu digo, eu sou contra o impeachment da Dilma. Aí as pessoas entendem que eu sou completamente a favor da Dilma, que eu não tenho nenhuma crítica ao governo e que eu sou a pessoa que acha a Dilma a presidente mais maravilhosa que já existiu na história do universo. Não! Tipo, não é assim, tem um monte de crítica ao governo Dilma, só não acho que a gente tem que resolver essa coisa com um tiro no processo democrático. Aí outra coisa, por exemplo, eu digo assim, não, porque eu sou contra a redução da maioridade penal. Aí as pessoas entendem que eu sou a favor da impunidade e que eu acho que você não tem que punir os adolescentes que cometem delitos e que você tem que deixar eles soltos aí pela vida fazendo o que eles querem, esses vagabundos e não sei o quê. Não é isso que eu estou dizendo, eu só acho que não vai resolver você pegar o menino e jogar dentro da cadeia porque lá ele vai sair pior. A gente precisa investir em um sistema de correção? Precisa, mas o Estatuto da Criança e Adolescente está aí prevendo sistemas de correção que são muito mais eficazes do que o nosso sistema carcerário. Não tem essa coisa 880, uma coisa ou outra, par de opostos e o mundo numa grande dicotomia que a gente não pode escapar. Será que é realmente tão difícil de entender assim a coisa? Porque pra mim parece não, né? Entre um extremo e outro, existe todo um caminho de possibilidades que a gente precisa dar conta, principalmente quando a gente está dialogando com alguém. Você não pode
ler uma coisa que a pessoa disse e fazer todo um conjunto de pressuposições que não estão lá. Porque a gente não tem como entrar na cabeça dos outros na hora do debate e pressupor coisas que a gente acha que a pessoa está pensando ou que a gente acha que a pessoa está querendo dizer. Então, dica da tia para um mundo mais feliz. A gente precisa de amor, mas a gente também precisa de interpretação de texto. Como diria aquele cara lá, o Leonardo Sakamoto, que a galera não gosta muito dele. Mas essa frase dele é legal. Então, vamos ler os textos dos nossos coleguinhas com um pouquinho mais de cuidado e vamos nos desarmar um pouco mais na hora de participar de debates na internet, no Facebook, na mesa de boteco, porque senão a gente não, né? Porque de que adianta você ir debater com a pessoa se você já pressupõe tudo que você acha que a pessoa está pensando? Não faz muito sentido. Se você já sabe o que ela está pensando, você não vai debater, colega, né? Você não vai conversar porque não tem para onde caminhar ali, né? Então, vamos, por favor, mãozinhas dadas. Se a gente quer dialogar, vamos exercitar os dois lados do diálogo. O lado que a gente fala, mas o lado que a gente escuta. Porque aí a gente constrói um mundo mais feliz e mais legal para todo mundo viver. Então, estamos combinados, né? E até o próximo vídeo na próxima terça-feira. Tchau! Ai meu Deus, o Farol vai escolher. The winner of this battle is Mark. Não! A outra moça era legal. Mark and Celeste. Let's meet Adam. Ninguém roubou ela. 27-year-old Dustin Monk from Jacksonville, Florida, versus James Dupree Que absurdo! from Chico, Louisiana. Professional barber, Dustin Caralho, Monk came que from ódio dessa Louisville. série. Eu vou gravar essa porra do meu vídeo. Não sei lidar com essas coisas, não.